Às vezes, o silêncio é o grito mais alto. Meus amigos, essa frase por si só já deveria fazer vocês pararem para pensar. Porque quando vocês não voltam, quando não perseguem, quando se mantêm firmes em seu silêncio, ele ecoa mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. E a verdade é que esse eco não chega apenas aos ouvidos deles. Ele abala a certeza deles, o orgulho deles, o senso de controle deles. Veja bem, pessoal, as pessoas muitas vezes acham que já te entenderam. Elas acham que seu retorno é garantido, sua atenção permanente, sua lealdade inabalável. Mas o que acontece quando essa crença se desfaz? É aí que a verdadeira dor começa. Antes de mergulharmos fundo nessa jornada reveladora, façam-me um favor. Cliquem no botão curtir agora mesmo. Inscrevam-se, se ainda não o fizeram. E fiquem comigo até o final, porque hoje vamos desmascarar algumas mentiras e substituí-las pela verdade que vai libertar vocês. Agora, pessoal, imaginem isso por um segundo. Vocês estão assistindo a um filme. A história está se desenvolvendo, a tensão está alta. Seu coração está acelerado e pouco antes da cena final, a tela fica preta. Sem final, sem explicação. Nada. Você fica sentado esperando, pensando que a história certamente vai continuar, mas isso não acontece. Esse silêncio vazio é exatamente o que eles sentem quando você não volta. Não é apenas ausência, é perturbação. É como se alguém tivesse puxado o tapete debaixo dos pés deles, enquanto ainda estavam dançando. A música para, mas o eco do que poderia ter sido ainda permanece. As pessoas mentem para si mesmas, meus amigos. Elas dizem coisas como: "Ah, ele sempre vai voltar. Eles nunca vão realmente ir embora. Eles vão me procurar porque precisam de mim." É a rede de segurança deles, a almofada que permite que eles te tratem com descuido. Mas quando a almofada desmorona, quando a rede desaparece, eles caem direto na realidade. E a realidade dói. Sêneca disse uma vez: "Sofremos mais na imaginação do que na realidade." E é isso que o silêncio faz. Ele os força a entrar na imaginação que eles não podem controlar. A mente deles fica cheia de perguntas, cenários, arrependimentos. O silêncio transforma a certeza deles em uma tempestade. Pense nisso assim. Seu silêncio é um espelho. Quando eles olham para ele, não veem você. Eles veem a si mesmos e muitas vezes não gostam do que veem. As mentiras que contaram a si mesmos desmoronam e a verdade fica nua. Essa verdade é: você não está preso a eles. Sua presença sempre foi uma escolha, nunca uma garantia. E quando eles percebem isso, é mais doloroso do que qualquer rejeição. Porque a rejeição pelo menos dá palavras, dá um encerramento. O silêncio, porém, não dá nada além de reflexão. E é aí que entra a parte divertida. Você sabe o que acontece quando um gato ignora seu dono. De repente, o dono sacode o saco de guloseimas, bate palmas, assobia, faz de tudo para chamar sua atenção. Por quê? Porque ser ignorado por algo que você achava que controlava é insuportável. Os humanos não são tão diferentes assim. Eles postam, sorriem mais, riem mais alto. Mas tudo isso é uma tentativa de quebrar o silêncio que os deixa nervosos. E quanto mais você se recusa a ceder, mais a imaginação deles fica à flor da pele. Marco Aurélio escreveu uma vez: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos." Perceba isso e você encontrará força. É exatamente isso que seu silêncio representa. Não é uma arma, não é crueldade, é poder enraizado na disciplina. Você não está punindo eles, você está se protegendo. Você está escolhendo a paz em vez do caos, a clareza em vez da confusão, a dignidade em vez do desespero. E, pessoal, deixem-me dizer que essa escolha os perturba mais do que qualquer discussão, qualquer briga ou qualquer palavra que você possa dizer. Então,
vamos acabar com a maior mentira aqui mesmo. O silêncio não significa fraqueza. Não significa indiferença. Significa domínio. Significa que você não está mais disposto a jogar nos termos deles. Você permanece onde está, calmo, firme, imperturbável. E nessa firmeza, você se torna inesquecível. E antes de continuarmos com os estágios da dor que eles sentem quando você não volta, quero que você faça duas coisas agora mesmo. Deixe um comentário abaixo com estas palavras. Silêncio é poder. Essa é a sua afirmação de hoje. Escreva, veja, assuma. E segundo, clique no botão curtir. E inscreva-se, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Fiquem comigo, meus amigos. Estamos apenas começando. Número 1. O choque da quietude. Sempre imaginamos que o amanhã será como o hoje, até que o silêncio nos prova o contrário. Meus amigos, é aí que a dor realmente começa. Eles achavam que seu retorno era garantido. Não hoje, talvez não amanhã, mas eventualmente. Na cabeça deles, você era como o sol, sempre nascendo, sempre aparecendo, sempre orbitando o mundo deles. Mas então o silêncio se instala. Você não volta, não manda aquela mensagem, não aparece nos lugares onde eles achavam que você estaria. E de repente, o mundo que eles construíram na cabeça deles se despedaça. Imagina isso. Você está assistindo a uma apresentação em que a música vai crescendo, levando você cada vez mais alto. E bem no auge, o som para. Nada, só silêncio. Seus ouvidos se esforçam, esperando que o ritmo volte. Mas isso não acontece. Esse é o choque que eles sentem. Eles achavam que conheciam o roteiro, mas você o mudou, rasgou a página e saiu do palco. E, pessoal, nada perturba mais a mente humana do que a certeza interrompida. Perguntas inundam suas mentes. Por que eles não entraram em contato? Eu julguei mal? Eu fui longe demais? Ou eles realmente desistiram? No começo, eles tentam rir disso. Dizem a si mesmos: "Ah, eles vão voltar." Eles sempre voltam, mas dia após dia, quando o silêncio não se quebra, isso os corrói. Lentamente, silenciosamente, isso se instala. É como se alguém puxasse a cadeira debaixo deles assim que se sentam. O choque não é só físico, é psicológico. Eles achavam que o chão era sólido, achavam que estavam no controle e, de repente, tudo se foi. Marco Aurélio disse uma vez: "Se você sofre com coisas externas, não são elas que o perturbam, mas o seu próprio julgamento sobre elas." E essa é a verdade aqui. Não é só o seu silêncio que dói, é a história que eles contaram a si mesmos sobre o seu silêncio. Eles achavam que tinham o poder de prever você. Eles achavam que você sempre voltaria. Agora eles percebem que nunca tiveram controle, apenas uma ilusão. E essa percepção é mais dolorosa do que a rejeição. Pensem nisso, pessoal. A rejeição é barulhenta. Tem palavras, tem arestas, mas o silêncio não tem paredes, não tem limites. Ele se estende infinitamente. E a mente odeia isso. Porque a mente anseia por respostas, por conclusão, por controle. Quando você não dá nada, a imaginação deles se torna o castigo. Eles repetem conversas antigas, folheiam fotos antigas, até digitam mensagens apenas para apagá-las, porque entrar em contato seria admitir que estavam errados, e o orgulho deles não permite isso. Então, em vez disso, eles ficam sentados na tempestade de seus próprios pensamentos. É um tipo estranho de tortura, não é? Uma tortura que eles mesmos causaram porque contavam com o seu retorno, como se estivesse escrito em pedra. Eles acreditavam que a sua atenção era permanente, como água fluindo de uma torneira. Eles podiam ligar e desligar à vontade, mas quando a torneira seca, eles não sentem apenas falta da água. Eles entram em pânico. Eles percebem que nunca foram à fonte, que nunca possuíram o fluxo,
e essa verdade os humilha de maneiras que eles nunca esperavam. Deixa eu te dar uma imagem. Imagina uma rainha sentada em seu trono, confiante, esperando que seus súditos se curvem. Todos os dias eles fazem isso. Mas um dia um súdito não aparece. Depois outro e outro. De repente, seu trono parece menos um símbolo de poder e mais um assento de solidão. Esse é o choque do seu silêncio. Eles acreditavam no trono, mas o trono só tinha significado porque você o reconhecia. Quando você não volta, a coroa fica pesada, o assento fica frio, a ilusão desmorona. Agora, não entenda mal. Esse silêncio não é crueldade, não é vingança. De uma perspectiva estoica, é simplesmente um limite. Marco Aurélio escreveu: seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. E isso é o que você escolheu. Você não está punindo eles. Você está se protegendo. Você não está jogando um jogo. Você está saindo de um. Seu silêncio diz: não trocarei minha paz por confusão. Não perseguirei o que não me valoriza. Isso não é crueldade, é clareza. Mas é aqui que o paradoxo bate forte. O que parece paz para você se torna turbulência para eles. O que parece quietude para você se torna caos no mundo deles. Porque o silêncio é um espelho, meus amigos. E quando eles olham para ele, não veem você. Eles veem a si mesmos. Eles veem o vazio do seu orgulho, as rachaduras na sua certeza, as mentiras que contaram a si mesmos para se sentirem no controle. E esse reflexo dói mais do que qualquer briga, qualquer rejeição, qualquer despedida. Agora vem a dura verdade. Muitos não conseguem admitir essa dor. Eles vão disfarçar. Vão sorrir mais alto, postar coisas mais animadas, rir mais alto, vão fingir que estão bem. Mas por dentro, eles sabem a verdade. Seu silêncio tem um poder que eles não conseguem explicar. Isso os deixa inquietos, porque prova algo que eles não querem encarar. Você não é obrigado a voltar. Você nunca foi. Sua presença sempre foi um presente, não uma garantia. E quando esse presente se vai, eles ficam olhando para um espaço vazio que não conseguem preencher. Pense nisso como uma música que para no meio do refrão. O silêncio faz com que a ausência da música pareça ainda mais pesada. A memória do ritmo permanece, mas o som se foi. Essa é a dor com que eles convivem. E aqui está a beleza. Meus amigos, o que parece perda para eles, parece liberdade para você. O que parece caos no mundo deles, é calma no seu. Você saiu do barulho e, ao fazer isso, encontrou paz. E deixe-me dizer algo poderoso. A maioria das pessoas nunca entenderá essa força. Elas dirão que o silêncio é fraqueza. Elas chamarão isso de indiferença. Vão rotulá-lo de evasão. Mas os estoicos sabiam melhor. Epicteto disse: o silêncio é uma lição aprendida com os muitos sofrimentos da vida. O silêncio não é evasão, é domínio. É o momento em que você percebe que não precisa explicar, argumentar ou provar. Você só precisa se manter firme. Então, meus amigos, escrevam isso nos comentários agora mesmo. Eu domino a mim mesmo. Essa é a sua afirmação de hoje. Digitem, vejam, acreditem. Porque quando vocês escolhem o silêncio, quando escolhem a moderação, quando escolhem a paz, vocês não estão perdendo. Vocês estão dominando a si mesmos. E não há poder maior do que esse. Fiquem comigo, porque o que vem a seguir vai ser ainda mais profundo. Se o choque da quietude os abala tanto assim, esperem até ver o que acontece quando o orgulho deles colide com o seu silêncio. É aí que a verdadeira tempestade começa. Número 2. O ego encontra a parede. O orgulho precede a destruição. Um espírito altivo precede a queda. Provérbios falaram essa verdade há milhares de anos. E, meus amigos, nada traz isso em foco mais nítido do que o silêncio. Porque o silêncio é a única coisa que o ego não consegue tolerar.
Ele consegue lidar com barulho, consegue lidar com discussões, consegue até lidar com rejeição, se isso significar que ele vai se sentir importante. Mas o silêncio expõe sua fragilidade. E quando você não volta, quando não lhes dá a perseguição com que sempre contaram, o orgulho deles bate de frente com uma parede que nunca esperavam. Não vamos amenizar as coisas. O ego deles sussurra mentiras como canções de ninar. Eles vão perseguir. Eles sempre perseguem. Não importa o que aconteça, eles vão voltar. Posso ignorá-los, afastá-los, testá-los, e eles ainda vão correr atrás de mim. Esse pensamento é a rede de segurança deles. É a almofada em que eles se apoiam toda vez que jogam, toda vez que retiram o afeto, toda vez que tratam a sua presença como se fosse permanente. Mas quando você não volta, quando se recusa a perseguir, essa rede desaparece. Eles caem e o chão dói mais do que imaginavam. Imaginem assim, pessoal. Imaginem alguém recostando-se em uma cadeira na qual se senta há anos. Eles nem pensam nisso, simplesmente presumem que ela vai aguentar. Mas um dia, a cadeira desaparece. Eles caem com força, não porque o chão mudou, mas porque sua crença os cegou. É o ego batendo na parede do silêncio. Ele acreditava que sua atenção era garantida. Ele achava que você sempre estaria lá, e quando a realidade prova o contrário, a queda é brutal. No começo, eles vão disfarçar, vão dar de ombros, vão agir como se não importasse. Mas, por dentro, as perguntas começam a arranhar o orgulho deles. Por que eles não estão perseguindo? Por que eles não estão provando? Eu ainda importo? Por que eles não estão me validando como costumavam fazer? O silêncio não só os deixa vazios, como os deixa expostos. Porque o ego se alimenta de atenção. Ele se alimenta de provas. Provas de que ainda é poderoso. Provas de que ainda tem peso no seu mundo. E quando o seu silêncio nega isso, essa prova, o ego começa a morrer de fome. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Essa é exatamente a diferença aqui. Eles deram ao ego deles poder sobre suas reações. Eles achavam que podiam ditar sua resposta, mas você recuperou esse poder. Você percebeu que a força não vem de provar seu valor para ninguém. Ela vem de dominar a si mesmo. E nada perturba mais o ego do que um homem que não segue mais as regras dele. Pense nas inúmeras vezes em que eles postaram algo nas redes sociais, sabendo que você veria, esperando que você reagisse. Talvez uma foto destinada a despertar ciúmes? Talvez uma legenda destinada a mexer com suas emoções. No passado, você poderia ter mordido a isca, poderia ter comentado, curtido ou entrado em contato. E cada vez que você fazia isso, o ego deles ronronava de satisfação. Mas agora você não faz mais isso. Agora você passa a tela em silêncio, firme e impassível. E esse silêncio é ensurdecedor, porque cada falta de reação, cada postagem sem resposta, é um golpe no orgulho deles. Vamos ser realistas, meus amigos. O ego é frágil. Ele finge ser forte, mas só sobrevive quando é alimentado. Sem atenção, sem validação, ele começa a se questionar. E é exatamente isso que o seu silêncio o obriga a fazer. Ele segura um espelho e diz: você não é tão poderoso quanto pensava. E essa verdade, corta mais fundo do que a rejeição, mais fundo do que discussões, mais fundo do que qualquer palavra poderia cortar. Mas é aqui que a sabedoria estoica brilha, porque seu silêncio não é uma arma, é sabedoria. Os estoicos ensinavam que a verdadeira força muitas vezes se parece com moderação. Epicteto disse: se alguém é capaz de provocar, você percebe que sua mente é cúmplice da provocação. Ao se recusar a reagir, você está se recusando a ser cúmplice do jogo deles. Você está quebrando o ciclo do ego e da validação que antes o mantinha cativo. Você está mostrando que a força não ruge,
ela permanece firme. Deixe-me dar outra metáfora. Imagine ondas batendo contra uma rocha. As ondas são barulhentas, dramáticas, implacáveis. Elas vêm com força. Elas espirram água, elas fazem barulho. Mas a rocha não se move. Ela não discute. Ela não grita de volta. Ela não persegue a onda no mar. Ela permanece firme. E quanto mais as ondas quebram, mais óbvia se torna a força da rocha. Esse é o seu silêncio. Essa é a sua firmeza. E quanto mais alto o ego deles tenta se provar, mais o seu silêncio prova que ele é impotente contra você. Agora é aqui que fica ainda mais irônico. O que eles antes davam como certo, a atenção constante, as respostas rápidas, a segurança que alimentava o orgulho deles, é agora o que eles mais sentem falta. Mas o problema é que isso se foi. E se foi, não porque você está jogando, mas porque você cresceu. Você escolheu a paz em vez do caos. Você escolheu a clareza em vez da confusão. Você escolheu o domínio em vez da reação. E essa escolha, embora silenciosa, é mais alta do que qualquer declaração. É claro que eles vão tentar se convencer do contrário. Eles vão rir mais alto, sorrir mais intensamente, agir como se não estivessem incomodados. Mas, no fundo, o ego deles arde, porque cada dia que você não persegue, cada vez que você fica em silêncio, cada vez que você permanece firme, é mais um lembrete de que o controle que eles pensavam ter sobre você não passava de fumaça. E a fumaça não pode resistir à pedra. Então, meus amigos, aqui está a mentira que precisamos quebrar. Perseguir não prova nada. Perseguir não te torna forte, não te torna nobre, não te torna digno. Só prova que você entregou sua paz ao ego de outra pessoa. Mas o silêncio prova domínio. O silêncio prova que você conhece seu valor. O silêncio prova que sua dignidade não está em discussão. E esse tipo de força é intocável. Pensem nisso. Se você reagisse, discutisse, perseguisse, eles encontrariam conforto. Eles diriam: viu, eu ainda importo, ainda controlo o ritmo. Mas quando você fica em silêncio, quando se recusa a reagir, eles não encontram nada. Nenhum conforto, nenhum controle, nenhuma validação. Apenas perguntas que corroem o orgulho deles. E essas perguntas doem mais do que qualquer discussão poderia doer. É por isso que, neste momento, seu silêncio fala mais alto do que palavras. Ele diz a eles: não sou mais seu fantoche, não estou mais preso à sua aprovação. Estou firme em mim mesmo, e essa mensagem não apenas os perturba, ela te transforma. Mostra ao mundo, e mais importante, a você mesmo, que você não está aqui para implorar, provar ou perseguir. Você está aqui para dominar a si mesmo. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Escreva nos comentários agora mesmo: eu me elevo com o silêncio. Isso não é apenas uma frase, é uma declaração. Uma declaração de que você é maior do que os jogos, mais forte do que o barulho e intocável em sua paz. E, meus amigos, fiquem comigo, porque se o orgulho deles luta tanto contra o silêncio, esperem até descobrirmos o que acontece a seguir. Quando a curiosidade se torna inquieta e o silêncio começa a levar os pensamentos deles ao caos, é aí que a tempestade realmente começa. Número 3. A curiosidade se torna inquieta. A mente é o seu próprio lugar e, por si só, pode transformar o inferno em paraíso e o paraíso em inferno. E, meus amigos, eles aterram perfeitamente aqui, porque assim que o ego colide com o silêncio, a curiosidade começa a surgir. No início é leve, quase brincalhona, um pensamento passageiro. Pergunto-me o que estarão a fazer. Pergunto-me se estarão a pensar em mim. Pergunto-me se amanhã entrarão em contato. Mas a curiosidade tem dentes afiados e, quando não há resposta para alimentar, não permanece pequena. Ela cresce, ela escava, ela se contorce.
O silêncio transforma o que antes era uma curiosidade leve em uma obsessão inquieta. Imagina alguém sentado em uma mesa de pôquer, confiante, sorrindo, pensando que tem a mão vencedora. Eles empurram suas fichas para frente, esperando que seu oponente mostre as dele, mas o oponente não se move, não fala, não revela nada. Eles apenas ficam sentados, calmos, indecifráveis. Você sabe o que acontece? A mente do jogador fica louca. Ele começa a questionar: será que o adversário tem a melhor mão? Será que está blefando? Devo desistir? Devo aumentar a aposta? É exatamente isso que o seu silêncio faz. É o rosto indecifrável do outro lado da mesa. E quanto mais tempo dura, mais inquietos eles ficam. No começo, eles não dão importância. Dizem a si mesmos: ah, eles só estão ocupados. Eles vão voltar. Não é nada demais. Mas quanto mais o seu silêncio se prolonga, mais as dúvidas deles se multiplicam. Cada notificação sem resposta, cada caixa de entrada vazia, cada noite sem uma mensagem, tudo isso aumenta o peso e a curiosidade, que sem satisfação, rapidamente se transformam em inquietação. Eles pegam o celular com mais frequência, esperando por um sinal. Eles percorrem conversas antigas, relendo suas palavras como se procurassem um significado oculto. Eles até digitam uma mensagem, mas depois a apagam. O orgulho os impede no último segundo. Meus amigos, esse é o truque cruel do silêncio. Ele entrega à mente deles o microfone. E a mente, quando deixada sozinha no escuro, raramente fala com gentileza. Em vez disso, ela repete dúvidas em loop. Será que fui longe demais? Será que os perdi? Eles estão com outra pessoa? Eles já seguiram em frente? Esses pensamentos se repetem como uma música presa no repeat, e quanto mais eles tentam silenciá-los, mais altos eles ficam. Porque a verdade é esta: a clareza acaba com a curiosidade, mas o silêncio a mantém viva. Pense nisso como se estivesse em um corredor escuro. Se alguém fechar a porta, você sabe que acabou. Você pode se virar e ir embora. Mas se a porta ficar ligeiramente aberta, apenas o suficiente para ver sombras, sua mente cria histórias infinitas sobre o que está por trás dela. Esse é o seu silêncio. Ele não bate a porta, mas também não a abre. Ele os deixa olhando para o corredor, andando de um lado para o outro, consumidos pelo que não podem saber. Epicteto disse uma vez: não sofremos pelos acontecimentos em nossas vidas, mas pelo nosso julgamento sobre eles. E essa é a faca que gira aqui. Não é apenas a sua ausência que os deixa inquietos, é a interpretação que eles fazem dela. Eles estão construindo histórias em suas cabeças, cenários inteiros, cada um mais profundo que o anterior, porque a mente humana odeia a incerteza mais do que odeia a dor. A dor acaba, a incerteza permanece. E o silêncio é o terreno fértil da incerteza. Pessoal, vamos deixar isso ainda mais claro com uma metáfora. Imaginem uma torneira pingando. Uma gota, depois silêncio, outra gota, depois silêncio. No começo, você pode ignorar, mas à medida que as horas passam, isso começa a incomodar. Você fica acordado à noite, hiperfocado em cada som. Essa é a curiosidade deles. No começo, eles acham que podem ignorar, mas o silêncio entre cada gota imaginária se torna insuportável. Eles checam o celular às 200, esperando por algo, qualquer coisa. Eles abrem seu perfil procurando por pistas. Eles analisam fotos, postagens, curtidas. No entanto, todas as vezes o silêncio responde, e o silêncio é impiedoso. É aí que o medo se instala. A mente deles começa a perguntar: e se eles estiverem melhor sem mim? E se eu não fosse tão importante quanto pensava? E se eles já me substituíram? E esses "e se" não são apenas dolorosos. Eles desvendam a imagem que construíram de si mesmos. Porque, lembre-se,
O orgulho deles dizia que você sempre os perseguiria. Mas o seu silêncio força a história oposta. Ele sussurra que você pode ser mais forte sem eles, e essa possibilidade é a semente da inquietação deles. Agora, não se engane. Você não está jogando, não está sentado em silêncio para torturar ninguém. De uma perspectiva estoica, seu silêncio é simplesmente um limite. É sua escolha proteger sua paz, manter sua posição, viver sem ser puxado para o drama. Marco Aurélio lembrava a si mesmo diariamente: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É exatamente isso que você está fazendo. Você se recusa a entregar sua paz à curiosidade de outra pessoa. Você se ancora na calma, enquanto a tempestade deles se intensifica. E aqui está o paradoxo. Sua calma torna a inquietação deles mais acentuada, porque o contraste é gritante. Eles ficam acordados à noite, navegando na internet, pensando demais, revivendo memórias. Você está firme, focado, construindo sua vida. Eles buscam respostas lá fora, enquanto você cultiva a clareza dentro de si. Essa lacuna entre o caos deles e sua calma se torna um abismo que eles não conseguem atravessar. E quanto mais ela cresce, mais inquietos eles se sentem. Deixe-me desmascarar outra mentira aqui. Eles acreditavam que eram os únicos no controle. Achavam que podiam mexer com suas emoções, provocar uma resposta, despertar sua busca sempre que quisessem. Mas o silêncio tira essa ilusão. Revela que o controle nunca foi deles. E quando o controle se esvai, a curiosidade se transforma em pânico. Eles não se perguntam apenas onde você está, mas quem eles são sem a sua resposta. E esse é o tipo de inquietação que nenhuma distração pode acalmar. Claro, eles vão tentar. Eles vão se cercar de barulho, amigos, festas, posts, talvez até rostos novos. Vão rir mais alto, conversar mais, encher seus dias de atividades. Mas quando a noite fica silenciosa e o telefone permanece quieto, a mente deles volta ao mesmo ciclo. O silêncio não desaparece, ele ecoa, e cada eco os puxa de volta ao ciclo de inquietação. Então, meus amigos, vamos mudar isso. O que o silêncio significa para você? Significa liberdade. Significa disciplina. Significa que você não está mais à mercê do orgulho ou da curiosidade de outra pessoa. Vocês escolheram permanecer firmes e, ao fazer isso, provaram uma verdade que muitos nunca alcançam. A paz não é encontrada na busca por respostas, mas no domínio de si mesmo. Escrevam essa afirmação nos comentários agora mesmo. Meu silêncio fala, porque fala. Ele fala de disciplina, fala de força. Ele fala do tipo de poder que não precisa levantar a voz para ser ouvido. E fiquem comigo, pessoal, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. A curiosidade pode se tornar inquietação, mas logo a inquietação se transforma em comparação. E é aí que eles começam a ver o homem que você se tornou em seu silêncio. E isso dói mais do que eles jamais esperavam. Número 4. O peso da comparação. Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que desperdiçamos grande parte dele. Sêneca escreveu essas palavras. E, meus amigos, elas atingem bem no centro desse estágio, porque quando a curiosidade os devora vivos, quando o silêncio força suas mentes a perguntas intermináveis, algo ainda mais pesado começa a se instalar no peso da comparação. Eles começam a olhar para quem você era quando orbitava o mundo deles e quem você é agora que saiu dele. E essa lacuna, esse contraste, é onde a dor é mais profunda. Vamos definir o cenário. Eles se lembram da versão antiga de você, aquele que sempre respondia rápido, sempre ansioso para explicar, sempre disposto a ceder apenas para manter a paz. Aquele homem, sim, essa versão de você era confiável para eles, previsível, sempre ao alcance. Na cabeça deles,
Você era como uma estrela fixa no céu noturno, e eles achavam que essa estrela sempre brilharia para eles. Não importava como a tratassem. Mas aí vem a reviravolta. Você não ficou fixo, você cresceu, você mudou, você evoluiu. E quando eles olham para trás agora, o cara com quem achavam que sempre poderiam contar não é mais o cara que eles veem. É assim, pessoal. Imaginem alguém entrando em uma academia depois de anos de ausência. Eles se lembram da última vez que foram. Eles eram fortes, confiantes, estavam em forma. Mas quando entram anos depois e veem outras pessoas que nunca pararam de treinar, a comparação dói. Porque não se trata apenas do que perderam, mas do que poderiam ter tido se tivessem valorizado a consistência. É isso que está acontecendo aqui. Eles veem seu crescimento, sua disciplina, sua transformação. E isso os força a encarar o fato de que não valorizaram você quando tiveram a chance. No começo, eles não vão admitir isso. O orgulho não vai deixar. Eles vão dar de ombros, agir como se não se importassem, talvez até rir disso. Mas por dentro, a comparação é clara, porque cada vislumbre de quem você é agora os lembra do que eles ignoraram. Talvez seja sua aparência, mais nítida, mais saudável, mais forte. Talvez seja como você se comporta de maneira diferente, confiante, firme, inabalável. Talvez seja a maneira como você tem avançado em sua carreira, seu propósito, seu crescimento pessoal. Seja o que for, os sinais de sua disciplina irradiam. E disciplina, meus amigos, é impossível ignorar. E aqui está a parte cruel para eles. A comparação não é algo que você está forçando. Você não está se gabando. Você não está exibindo seu crescimento na frente deles. Você está simplesmente vivendo, simplesmente incorporando a disciplina que escolheu. Mas essa mesma incorporação se torna um espelho do qual eles não podem escapar. Sêneca disse: devemos todas as noites prestar contas a nós mesmos. Que fraqueza eu superei hoje? Que paixão eu resisti? Que tentação eu resisti? É exatamente isso que você tem feito. Você tem prestado contas da sua vida, dominando a si mesmo passo a passo, e o resultado é uma versão de você que ofusca aquela que eles conheciam. Imagine essa metáfora. Eles têm uma foto antiga sua, talvez salva no celular ou guardada na memória. Nessa foto, você está sorrindo, atento, talvez até um pouco ansioso demais. Esse é o você que eles acreditavam controlar. Mas quando eles veem você agora, seja nas redes sociais, através de um amigo em comum ou mesmo apenas na imaginação deles, a diferença é chocante. A foto parece ultrapassada, como olhar para um celular antigo enquanto segura um smartphone novinho em folha. A diferença entre o que era e o que é se torna inegável. E essa diferença é o peso que eles sentem. É por isso que a dor é tão profunda. Eles achavam que sua ausência iria te enfraquecer. Achavam que talvez você fosse desmoronar. Talvez fosse se esforçar mais. Talvez fosse entrar em uma espiral sem eles. Mas aconteceu o contrário. Você não apenas sobreviveu ao silêncio. Você prosperou nele. Você o usou como combustível. Você se transformou. E agora, quando eles comparam, eles não veem apenas quem você era. Eles veem quem você se tornou. Um homem mais perspicaz, mais calmo, mais forte, mais equilibrado. E essa constatação é pesada, porque expõe uma verdade que eles nunca quiseram encarar. Eles não perderam apenas você. Eles perderam a versão melhorada que nunca imaginaram que existiria. Pense em uma pessoa que dá uma moeda antiga achando que ela não tem valor. Anos depois, ela descobre que essa mesma moeda agora é inestimável, rara, desejada por colecionadores em todo o mundo. Aquela sensação de desânimo, aquele arrependimento, é o que eles sentem quando comparam, porque percebem que deixaram algo de grande valor escapar de suas mãos, enquanto o tratavam como algo comum. E uma vez que essa percepção se instala, ela não vai embora. Ela permanece.
Agora vamos desmascarar outra mentira aqui. Eles acreditavam que você precisava deles para se tornar melhor. Eles acreditavam que o seu valor estava ligado à aprovação deles. Mas o seu crescimento prova o contrário. O seu silêncio, a sua disciplina, o seu distanciamento, tudo isso grita uma verdade que eles não podem negar. Você sempre foi capaz, com ou sem eles. E quando eles comparam, eles veem que a ausência deles não diminuiu você. Ela refinou você. De uma perspectiva estoica, é por isso que o crescimento é importante. Marco Aurélio escreveu: Não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. Você não discutiu, você não explicou, você não implorou por reconhecimento. Você simplesmente se tornou. E ao se tornar, você forçou a comparação sem nem mesmo tentar. Seu silêncio tem peso, sim, mas seu crescimento torna esse peso impossível de ignorar. E é aqui que a inquietação se transforma em arrependimento, porque a comparação não é neutra. Ela sempre se inclina para o que poderia ter sido. Eles veem o homem que você é agora e não conseguem deixar de pensar: isso poderia ter sido meu. Essa poderia ter sido minha vida, minha história, meu parceiro. Mas não é. E a razão não é o fracasso deles em valorizar você quando tiveram a chance. Essa verdade é uma pedra pesada sobre o peito deles, pressionando cada vez mais forte, cada vez que vislumbram sua força. Então, meus amigos, lembrem-se disso. O crescimento não é sobre vingança. Não é sobre provar que alguém está errado. Não é sobre exibir o sucesso. Crescimento é sobre domínio, sobre se tornar o homem que você sempre foi destinado a ser, independentemente de quem perceba. Mas aqui está a ironia. Quando seu crescimento é genuíno, eles não podem deixar de notar, mesmo que nunca digam isso em voz alta. Mesmo que o orgulho bloqueie suas línguas, a comparação acontece internamente, e essa comparação pesa mais. Deixe-me deixar isso ainda mais claro. Imagine-os sentados à frente de alguém novo. Essa pessoa pode ser charmosa, engraçada, atraente, mas no fundo eles vão compará-la com você. Eles vão se lembrar da sua presença calma, da sua energia constante, do seu crescimento disciplinado, e não importa o quanto tentem ignorar, a comparação inclina a balança. Porque uma vez que alguém experimenta algo raro, o comum nunca mais parece o mesmo. E essa percepção de que você era raro, que se tornou ainda mais raro, é o que torna o peso insuportável. Então, aqui está a afirmação que quero que você escreva nos comentários hoje. Eu sou raro. Diga isso, assuma isso, acredite nisso, porque essa é a verdade. Seu silêncio, seu crescimento, sua disciplina, eles te separam do comum. E em um mundo cheio de barulho, sua quietude é inestimável. Fiquem comigo, meus amigos, porque o que vem a seguir é ainda mais profundo. A comparação pode doer agora, mas logo se transforma em algo mais pesado. Arrependimento, não arrependimento, eles vão admitir. Não arrependimento, eles vão confessar. Mas arrependimento que permanece em silêncio, corroendo-os dia após dia. E nesse estágio é onde o silêncio fala mais alto. Número 5. Arrependimento silencioso. Eles não conseguem admitir. O arrependimento é o fantasma que nunca vai embora. Ele permanece muito tempo depois que o momento já passou. Meus amigos, nada é mais pesado para o coração humano do que o arrependimento não expresso. Uma coisa é senti-lo e liberá-lo através de palavras, através de desculpas, através de lágrimas. Mas quando o orgulho bloqueia a língua, o arrependimento se torna uma prisão silenciosa. E é exatamente isso que começa a pesar sobre eles. Quando seu silêncio se mantém firme, quando seu crescimento brilha e quando as comparações deles são muito profundas, eles começam a sentir arrependimento. Arrependimento real, cru e doloroso.
Mas eles não conseguem admitir isso, nem para você, nem para si mesmos, nem para ninguém. Vamos definir o quadro. Externamente, eles parecem bem. Postam suas fotos, riem com os amigos, agem como se a vida tivesse continuado sem nenhum arranhão. Talvez até convençam as pessoas ao seu redor de que estão prosperando. Mas por dentro há uma dor silenciosa que os atormenta quando as luzes se apagam e a multidão vai para casa. Porque o arrependimento nem sempre grita. Às vezes, ele apenas sussurra no escuro. Às vezes, ele aparece na hesitação antes de postar. Às vezes, ele permanece no caminho. Eles voltam às conversas antigas, relendo palavras que antes ignoravam, mas agora anseiam. É assim, pessoal. Imaginem alguém entrando na casa da infância depois de anos longe. Tudo parece familiar, mas algo está faltando. As fotos estão desbotadas, os móveis parecem menores, as risadas que antes enchiam os corredores se foram. Eles ficam ali, assombrados não pelo que é, mas pelo que foi. Isso é arrependimento. Eles não podem reviver isso, não podem recuperar isso, mas também não podem escapar disso. E é exatamente isso que seu silêncio deixou para eles, com a lembrança assombrosa do que perderam e não podem admitir. O orgulho deles se torna seu carcereiro. Admitir o arrependimento significaria admitir que estavam errados. Significaria admitir que calcularam mal o seu valor, que o subestimaram, que deixaram escapar algo raro, pensando que era substituível. E, para muitos dos meus amigos, essa admissão é mais pesada do que o próprio arrependimento. Então, em vez disso, eles escondem, enterram sob distrações. Uma nova postagem, uma noite fora, talvez até mesmo uma nova pessoa. Mas a distração é temporária. Quando o barulho desaparece, o fantasma do arrependimento ainda está lá, esperando no silêncio. Marco Aurélio disse: se não é certo, não faça. Se não é verdade, não diga. Eles fizeram o que não era certo. Eles não deram valor à sua presença e agora não conseguem dizer o que é verdade, que se arrependem. E esse silêncio, essa incapacidade de admitir, é o próprio castigo. Porque enquanto as palavras podem libertar, o silêncio prende mais forte. Quanto mais eles guardam, mais pesado fica. Imagine-os tarde da noite, navegando pelo celular. Eles veem seu nome, o polegar paira sobre a caixa de mensagem. Talvez digitem: sinto sua falta. Talvez comecem com: como você está? Talvez até: cometi um erro. Mas antes de enviar, o orgulho bate. Eles pisam no freio, apagam, fecham o aplicativo. E o que fazem? Colocam o celular de lado, ficam olhando para o teto e deixam o arrependimento queimar silenciosamente por dentro. E na noite seguinte, o ciclo se repete. E aqui está a ironia. Se você exigisse respostas, se exigisse desculpas, na verdade facilitaria as coisas para eles. Eles se defenderiam, justificariam, dariam explicações. Mas como você fica em silêncio, como não exige nada, eles ficam sozinhos com isso. Não tem como escapar, não tem como desabafar, não tem como se defender. O remorso deles não tem para onde ir. Então ele apodrece, e o remorso apodrecido, meus amigos, é o mais pesado. Vamos acrescentar uma metáfora aqui. O remorso é como carregar uma mochila cheia de pedras. No começo, você não percebe o peso. Você se distrai com a viagem, com a paisagem, mas quilômetro após quilômetro, o peso pesa nos seus ombros, diminui seus passos, torna cada respiração mais difícil, e você não pode tirá-la, porque tirá-la significaria admitir que você escolheu carregá-la em primeiro lugar. É assim que o arrependimento silencioso se sente. Um peso que eles carregam todos os dias, que fica mais pesado com o tempo, em vez de mais leve. Sêneca escreveu uma vez: a consciência culpada é a mãe da invenção, e você verá isso neles.
O arrependimento deles não se manifesta em confissões diretas, mas de maneiras sutis. Eles podem assistir às suas histórias sem interagir. Podem encontrar desculpas para estar na sua órbita novamente. Podem mencionar seu nome casualmente em conversas, fingindo que não significa muito, mas tudo isso é invenção. Tudo isso é a consciência deles, tentando expressar o que o orgulho se recusa a admitir. Aqui está a verdade. Seu silêncio tornou o arrependimento deles mais alto porque você não perseguiu, não exigiu, não pressionou para encerrar o assunto. Você simplesmente incorporou sua filosofia. Epicteto disse: não explique sua filosofia, incorpore-a. E foi isso que você fez. Você a viveu. Você mostrou disciplina. Você cresceu. Você se recusou a quebrar seu silêncio apenas para acalmar o orgulho deles. E ao fazer isso, você os deixou cara a cara com a única coisa que eles não podem combater: a verdade de suas próprias escolhas. Agora, não perca isso. O arrependimento deles não é só por terem perdido você. É por terem perdido a chance de fazer diferente. É pela percepção de que a ponte que queimaram não pode ser reconstruída, que mesmo que tentassem, mesmo que estendessem a mão, a versão de você que eles conheciam se foi, substituída por uma versão mais forte, mais calma, mais disciplinada, que talvez nunca mais olhe para trás? E essa percepção torna o arrependimento ainda mais intenso, porque o tempo não apaga o arrependimento, ele o amplia. Pense nisso como uma cicatriz, recente. Dói, mas com o tempo se torna uma lembrança permanente. Toda vez que eles passam pelo seu nome, toda vez que ouvem sobre o seu crescimento, toda vez que veem a disciplina que você escolheu, é como passar o dedo sobre essa cicatriz. A dor pode não gritar, mas sussurra sem parar. E sussurros, quando repetidos, dia após dia, podem ser mais altos do que gritos. Então, qual é a lição aqui, meus amigos? Que o seu silêncio não é apenas ausência, é revelação. Ele revela o arrependimento deles, força-os a confrontar o que prefeririam ignorar e deixa-os sem outra saída a não ser eles mesmos. E é por isso que o arrependimento silencioso dói mais do que o arrependimento expresso, porque vive na mente, no coração e no corpo deles. E ninguém mais pode carregá-lo por eles. Vamos encerrar esta sessão com força. Escreva essa afirmação nos comentários agora mesmo. O arrependimento é deles, a paz é minha, porque essa é a verdade. O arrependimento deles pertence a eles, sua paz pertence a você. E nenhuma quantidade de quebra de silêncio deles pode tirar a disciplina que você escolheu. Fiquem comigo, meus amigos, porque a jornada não para por aqui. O arrependimento é pesado, sim, mas o que vem a seguir é ainda mais difícil. Quando eles tentarem substituí-los, quando procurarem distrações em novos rostos, eles vão encarar o espelho da perda. E esse espelho vai mostrar a eles uma verdade que eles não podem ignorar: que o que eles antes achavam comum era, na verdade, raro. E essa perda é uma dor da qual eles não podem escapar. Número 6. O espelho da substituição falha. Você nunca sabe o valor da água até que o poço seque. Esse velho provérbio pode parecer simples, mas, meus amigos, ele carrega o peso da verdade que os atinge bem aqui, quando tentam substituí-lo. Porque depois que o arrependimento começa a sussurrar, depois que eles repetem as conversas antigas e percorrem sua presença fantasmagórica, o orgulho deles ainda resiste. Eles dizem a si mesmos: vou seguir em frente, vou encontrar outra pessoa, vou provar para mim mesmo e para o mundo que não preciso deles. E assim começa o ciclo da distração. Novos rostos, novas vozes, nova atenção. Mas quando o barulho se acalma, quando o riso desaparece, eles se veem olhando para um espelho que reflete uma verdade dolorosa.
Substituições não funcionam. O espelho da comparação mostra o que perderam, e nenhuma distração pode cobrir essa perda. Imaginem assim, pessoal. Imaginem alguém perdendo um diamante raro e tentando preencher o espaço vazio no anel com vidro. À distância, ele pode brilhar, pode cintilar sob a luz, mas no fundo eles sabem a verdade. Não é a mesma coisa, não tem o mesmo peso, a mesma raridade, o mesmo valor. É um substituto, não um tesouro. Essa é a experiência que eles têm quando tentam substituir você. Superficialmente, parece que eles estão seguindo em frente, mas por baixo da superfície, cada nova interação os lembra da única coisa que não pode ser duplicada: a sua presença. No início, eles podem sentir uma emoção. Alguém novo ri das piadas deles, elogia-os, dá-lhes atenção. Por um momento, parece um remédio. Mas remédios não podem curar o que está enraizado na alma. Mais cedo ou mais tarde, a comparação se instala. Eles se lembram da sua calma e firmeza quando os outros se esforçam demais. Eles se lembram da sua força tranquila quando os outros se gabam em voz alta. Eles se lembram do seu silêncio ter mais peso do que as palavras intermináveis de outra pessoa. E aos poucos, o substituto começa a parecer vazio. Aqui está, a ironia. Essa fase não dói por causa do que falta à nova pessoa. Dói por causa do que você tinha. Sêneca escreveu: o verdadeiro valor é descoberto pelo contraste, e essa é a facada. Ao comparar o comum com o raro, o ordinário com o disciplinado, o superficial com o estável, eles começam a ver a verdade. O que eles tinham com você não era substituível, era raro. E a raridade, uma vez perdida, deixa um vazio que nenhuma distração pode preencher. Vamos fazer outra metáfora. Imagina beber água de uma fonte na montanha, fresca, refrescante, pura. Você se acostuma com isso, pode até achar que é algo natural. Então, um dia, a fonte seca e você fica bebendo água da torneira, que tem gosto de metal, cloro, amargura. Você bebe porque precisa, mas a cada gole você se lembra da fonte, e a lembrança faz com que a nova água tenha um gosto pior. É isso que acontece quando tentam substituir você. A lembrança da sua estabilidade torna a nova atenção superficial insuportável. E aqui está a parte que dói mais. Eles não conseguem admitir isso. Em voz alta, o orgulho ainda sussurra: não mostre fraqueza. Não admita que sente falta deles. Não admita que o novo não é suficiente. Então, em vez disso, eles sorriem, postam, agem como se tivessem melhorado. Mas por dentro, cada risada é seguida por uma pontada. Cada noite fora é seguida por silêncio. Cada rosto novo é assombrado pelo fantasma do que eles deixaram escapar. Marco Aurélio disse uma vez: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Vocês não buscaram vingança, meus amigos. Vocês não jogaram jogos, não espalharam amargura, não se rebaixaram. Vocês escolheram o crescimento, escolheram a paz, escolheram o domínio. E essa escolha os tornou insubstituíveis, porque enquanto outros competem por atenção, vocês dominaram o desapego. Enquanto outros falavam sem parar, vocês incorporaram o silêncio. Enquanto outros viviam para a validação, vocês se ancoraram na virtude. Essa combinação não apenas os diferencia, mas os torna inesquecíveis. Deixem-me desmascarar uma mentira aqui. Eles achavam que vocês eram comuns. Acreditavam que o que vocês lhes davam podia ser encontrado em qualquer lugar. Eles diziam a si mesmos: se não forem eles, então será outra pessoa. Se não for isso, então será algo melhor. Mas o espelho da substituição prova o contrário, porque uma vez que encontram o comum, o contraste revela o raro. E quando essa percepção bate, não é só dolorosa, é permanente. Porque você pode esquecer o barulho, pode esquecer o drama, mas não pode esquecer o raro. Pense nisso. Eles podem sentar do outro lado de alguém novo no jantar. A pessoa pode tentar impressioná-los com histórias,
conquistas, piadas. Externamente, eles sorriem, mas internamente a comparação bate. Eles se lembram de como você não precisava impressionar, como sua presença calma preenchia a sala sem esforço, como seu silêncio falava mais alto do que ostentações. E, de repente, o riso parece vazio, a conversa parece superficial, o momento parece vazio. Porque, por mais que tentem, o espelho da substituição mostra um reflexo do qual eles não podem escapar. Você era diferente. Agora é aqui que a lição estoica brilha. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada ao desconsiderar as coisas que estão além do nosso controle. As tentativas deles de substituir você são tentativas de controlar o que não podem, de amenizar a ferida da perda, forçando novos rostos no espaço vazio. Mas a liberdade não vem da substituição, ela vem da aceitação. E é exatamente isso que falta a eles. Em vez de enfrentar a perda, eles fogem dela. Mas fugir só torna o espelho mais claro. Cada nova distração se torna mais um lembrete de que eles perderam algo raro. E, meus amigos, não se trata de provar nada, não se trata de se exibir ou tentar deixá-los com inveja. Trata-se de você viver em alinhamento com a disciplina, com a virtude, com o autodomínio. Você não se tornou raro para puni-los. Você se tornou raro porque escolheu crescer. Mas a consequência desse crescimento é inevitável. Quando eles comparam, o espelho sempre mostra a perda deles. Vamos voltar com uma metáfora. Imagina eles em um mercado lotado. Para onde quer que olhem, há bugigangas, brilhantes, chamativas, baratas, fáceis de pegar, fáceis de descartar. Mas no bolso, eles já carregaram uma joia, rara, atemporal, impossível de replicar. Eles abriram mão dela achando que o mercado tinha algo melhor. Mas agora, toda vez que pegam uma bugiganga, ela parece leve, vazia, falsa. E a lembrança daquela joia dói mais a cada olhar. Essa é a dor da substituição. Esse é o espelho que eles enfrentam. Então, o que isso significa para você? Significa que você não precisa correr atrás, não precisa provar, não precisa discutir. Seu silêncio já fala por si, seu crescimento já brilha, sua disciplina já te destaca. E o espelho da substituição fará o resto. Porque não importa a máscara que eles usem, não importa as histórias que contem a si mesmos. A verdade é clara. Você era raro e eles perderam você. Escreva essa afirmação nos comentários agora mesmo. Eu não sou substituível porque você não é. Não quando você vive com disciplina. Não quando você encarna a quietude. Não quando você se comporta com poder calmo. O mundo está cheio de barulho, mas os homens que dominam o silêncio são 1 em 1 milhão. E uma vez experimentados, nunca são esquecidos. Fiquem comigo, meus amigos, porque se o espelho da substituição dói tanto, esperem até que o próprio tempo se volte contra eles. Quando cada dia que passa do seu silêncio se torna mais uma corrente que eles não podem quebrar, o peso ficará ainda mais pesado. E é aí que a história toma seu rumo mais sombrio. Número 7. O tempo se volta contra eles. O tempo é a coisa mais valiosa que um homem pode gastar. O filósofo Teofrasto disse isso há mais de 2000 anos. E, meus amigos, ele estava certo. O tempo é a única coisa que não podemos comprar, não podemos substituir, não podemos voltar atrás. E quando o silêncio se prolonga por tempo suficiente, quando os dias se transformam em semanas e as semanas se transformam em meses, o próprio tempo se torna uma arma. Não nas suas mãos, mas nas deles. Porque enquanto você usa o tempo para crescer, para se curar, para se aperfeiçoar, eles sentem o tempo trabalhando contra eles. Cada amanhecer que chega sem o seu retorno, cada noite que passa sem a sua presença, cada estação que muda sem a sua busca, o tempo sussurra uma verdade que
que eles não podem ignorar. Você não vai voltar. No começo, eles acham que é temporário. Eles dizem a si mesmos: eles só estão me dando espaço. Eles vão entrar em contato eventualmente. Esse silêncio é só uma fase. Eles se agarram à ilusão de que o tempo está do lado deles, que a paciência vai te trazer de volta. Mas o tempo não se curva ao orgulho, não alimenta ilusões. Quanto mais tempo dura o seu silêncio, mais essas ilusões desmoronam. E logo, o mesmo tempo que eles achavam que os confortaria, se torna a corrente que os oprime. Imagine isso. Imagine um prisioneiro riscando marcas na parede da sua cela. Dia após dia, mais uma marca. No começo, as marcas dão esperança. São a prova do tempo passando, a prova de movimento. Mas, conforme os dias se estendem, as marcas se tornam lembranças do confinamento. A parede fica cheia, mas a porta nunca se abre. É isso que o tempo se torna para eles. Cada dia que passa sem a sua voz, a sua presença, a sua atenção, é mais uma marca na parede. E, em vez de conforto, isso se torna tormento. Sejamos realistas. Aqui, pessoal, o orgulho morre lentamente. No começo, eles se agarram a ele. Dizem coisas como: eles vão ceder primeiro. Eles vão me procurar. Eles não podem realmente me deixar ir. Mas à medida que o silêncio se mantém, à medida que o tempo passa, essas palavras perdem seu peso. O orgulho deles começa a ceder sob a pressão da realidade. E a realidade diz o seguinte: o silêncio não é temporário. A distância não é um acidente. Você escolheu seu caminho e esse caminho não volta para eles. A dor se aprofunda, porque o tempo tem uma maneira cruel de ampliar a perda. Na primeira semana, eles podem sentir uma pontada. No segundo mês, sentem uma ferida. No terceiro ou quarto, torna-se uma cicatriz que não cicatriza, porque o tempo não apaga o silêncio, ele o amplifica. Cada dia que passa, se torna uma evidência inegável de que sua vida seguiu em frente sem eles. Marco Aurélio escreveu uma vez: não perca mais tempo discutindo o que um homem bom deve ser. Seja um. É isso que você fez. Você parou de perder tempo, perseguindo, discutindo, provando. Você simplesmente se tornou. Você investiu suas horas no crescimento, seus dias na disciplina, suas noites na paz. E enquanto você cresce com o tempo, eles afundam, porque o tempo revela a verdade. E a verdade é esta: você não orbita mais o mundo deles. Imagine-os tarde da noite, com o telefone na mão. Eles pensam que talvez hoje seja o dia. Talvez eles mandem uma mensagem. Talvez eles voltem. Mas a noite acaba. Nada acontece. O ciclo se repete. E a cada dia vazio, o coração deles afunda um pouco mais. O que eles pensavam ser garantido agora parece impossível. O que eles achavam que era permanente agora parece ter desaparecido para sempre. O tempo, seu antigo aliado, os traiu. E aqui está o paradoxo. Para eles, o tempo parece correntes. Para você, o tempo parece asas. Eles contam os dias com medo, enquanto você os conta com gratidão. Eles sentem o tempo escapando por entre seus dedos, enquanto você sente o tempo construindo seu império, porque aprendeu a verdade estoica. O tempo não é algo a temer, é algo a ser usado. Sêneca escreveu: não é que tenhamos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos grande parte dele. Você se recusa a desperdiçá-lo. Eles já o fizeram. E esse contraste dói mais do que o silêncio jamais poderia. Vamos acrescentar uma metáfora. Imagine duas sementes plantadas no mesmo dia. Uma semente é regada, cuidada, recebe luz. A outra é ignorada. Com o passar das semanas, uma semente cresce e se transforma em uma árvore alta, firme e inabalável. A outra permanece enterrada, invisível, esquecida. Essa é a história. O tempo está escrevendo. Você escolheu regar sua vida, cultivar disciplina, construir força.
Eles escolheram distração, orgulho, negação. E agora, quando olham para você, veem a árvore crescendo. Quando olham para si mesmos, eles veem o solo árido. Essa comparação, estendida ao longo do tempo, é insuportável. E aqui está a verdade mais difícil. Para eles, o tempo é irreversível. Eles não podem voltar atrás, não podem desfazer as escolhas, não podem retroceder ao momento em que te deram como garantido. Tudo o que podem fazer é aceitar que o que se foi, se foi. E quanto mais o silêncio se prolonga, mais nítida se torna essa constatação. Porque o tempo não cura todas as feridas. Algumas feridas ficam mais profundas quanto mais são ignoradas. E essa ferida, a ferida de perder alguém raro, alguém disciplinado, alguém estável, é uma ferida que o tempo piora, não melhora. Agora, meus amigos, não percam isso. Seu silêncio não é um castigo, não é um jogo, é um alinhamento. É você escolhendo viver sua vida de acordo com a paz, a disciplina e o propósito. Você não se afastou para magoá-los. Você se afastou para se curar. E, no entanto, a consequência é inegável. O tempo dele se tornou um tormento, enquanto o seu se tornou um tesouro. Esse é o poder de escolher de forma diferente. Então, vamos quebrar a maior mentira aqui. Eles acreditavam que o tempo estava do lado deles. Eles acreditavam que a distância te deixaria inquieto, te faria voltar. Mas seu silêncio, sua disciplina, seu distanciamento provaram o contrário. O tempo só te tornou mais forte, e para eles, o tempo só tornou a perda mais pesada. Deixe-me encerrar isso com clareza e motivação. Para eles, o tempo se tornou um inimigo, mas para você, o tempo é um aliado. Todos os dias, você escolhe a paz. Todos os dias, você escolhe a disciplina. Todos os dias, você escolhe o crescimento. Você se afasta ainda mais do barulho. Você se torna o homem que não apenas suporta o silêncio. Ele prospera nele, e essa prosperidade o torna inesquecível. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Escreva-a nos comentários agora mesmo. O tempo me constrói, porque é isso que acontece. Cada momento que você investe em si mesmo, cada dia que você se recusa a desperdiçar, perseguindo cada hora que usa para aprimorar sua mente e seu corpo. Esse é o tempo construindo seu império. E se essa mensagem tocou você, se ela te lembrou da força que você carrega, então clique no botão curtir agora mesmo. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com um amigo que precisa ouvi-lo, porque a paz não é encontrada na aprovação deles. Ela é encontrada no seu domínio. E juntos vamos continuar trilhando esse caminho de disciplina, clareza e força inabalável. Fiquem comigo, meus amigos, porque o silêncio não é o fim da história. É o começo de se tornar intocável.